Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, um excelente dia a todos vocês, que o nosso Pai Celestial Divino possa estar sempre, continuamente conosco, é porque Ele já está conosco, a sua habitação é dentro do nosso espírito, dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, Ele habita em nós, Ele habita dentro da sua matéria, a matéria que ele mesmo criou. Nós voltamos agora com um novo tema, um tema maravilhoso, um tema que é muito polêmico no meio religioso, teológico e no meio de muitos doutores da religião. Os fundamentalistas, eles não consegue entender essa palavra pecado original. Nós voltamos com o tema agora. Vamos falar sobre o pecado original nunca existiu. O pecado original nunca existiu. E nós vamos mostrar alguns versículos, capítulos. Vamos mostrar algumas palavras aqui na Bíblia, no conjunto de livros, que contém as palavras do Criador, Deus. Já agradeço a todos vocês pelas suas participações, pelas visualizações. Fique à vontade para estar se inscrevendo nesse canal. É de graça a inscrição, sentindo em seus corações, eu sempre falo assim, pelas suas liberdades, vocês podem se inscrever. É só tocar na letrinha inscreva-se e você está inscrito. Vamos chegar aí a 200 inscritos. Estamos caminhando e isso é muito maravilhoso. E nós estamos aqui somando junto conhecimento, levando conhecimento para os irmãos. Quero já agradecer também a todos os queridos irmãos novos inscritos nesse canal, que se inscreveram. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a casa, se sinta em casa, aqui é a nossa casa, é o plural, tá bom, abençoados? Então, fique à vontade, não sei quantas partes nós vamos estar fazendo, mas eu creio que com 4 partes nós termina essa série de vídeos aqui, vamos estar fazendo aí todo domingo, mostrando para vocês, esclarecendo, trazendo conteúdos profundos, mostrando para vocês que há muito tempo nós, que participou do cristianismo, que participamos chamado sistema religioso, nós foi totalmente enganado, porque esse pecado original, ele nunca existiu. A Bíblia não mostra, não tem base nas escrituras que o pecado original, ele existiu na nossa história. E eu vou estar mostrando aos irmãos. Eu não vou estar aqui provando, não. Porque ninguém pode provar a verdade. Ninguém pode provar a verdade, porque a verdade, a mesma, é absoluta. Eu vou levar aos irmãos o conhecimento das verdades relativas, porque a Bíblia tem que ser entendida não como literal. Porque se nós entender a Bíblia somente literal, é como um livro de criança. É um livrinho de criança, é um gibi. E tem muitos aí ensinando a Bíblia como gibi. Ensinando a Bíblia no literal. Ensinando que Adão e Eva e a serpente existiu. Literalmente falando. Mas aqui são letras, mas temos que entender a essência dessa história que foi registrada em papéis. Nós temos que entender a essência que é o divino, que é Deus, para nós entender a história bíblica.
Porque, meu amado, se nós ficar aqui nas traduções de João Ferreira de Almeida, lendo literalmente a Bíblia, as traduções erradas, palavras acrescentadas, adulterações. E adulterações não é só de João Ferreira de Almeida, as adulterações é no próprio Indiche, é no próprio hebraico, que foi escrito pelos copistas, pelos a Septuaginta, pelos sacerdotes pós-exílio babilônico. Então nós temos que entender qual é a essência dessa história que aconteceu. Também temos que entender quando escreveram, se eles criaram um boneco, se eles criaram uma história, criaram um nome, principalmente pós-exílio babilônico, que apareceu o profeta Zoroastro com as suas profecias, que não era antes da escravidão de 70 anos, porque a Bíblia, antes do exílio babilônico, aqueles sacerdotes, os israelitas, que eram os próprios cananeus, eu vou estar explicando para vocês, vocês vão ficar surpreendidos, mas este é outro assunto. Vamos direto ao ponto, tá bom, abençoado? 6 minutos, já para nós não perder muito tempo. Eu estou fazendo essa introdução para os irmãos já entrarem no profundo, para os irmãos tirarem as suas próprias conclusões desse estudo, desses ensinos que nós estamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, levando aos irmãos. E eu convido vocês a estar participando, você e toda a sua família. Tá bom, abençoados? Também quero dizer que o preterismo completo, o preterismo parcial, o futurismo e toda a religião, nós temos que entender a fé, nós respeitamos a fé de cada um. Porém, nós vamos aprofundar, vamos ser um pesquisador, vamos ver os arqueólogos, que é pesquisador, mas não arqueólogos religiosos, mas pesquisadores que se aprofundam para buscarem estas verdades que foram ocultadas de cada um de nós. Vamos entender a narração, quem está narrando toda a história que apresenta aqui o conjunto de livros chamado Bíblia. Tá bom, abençoados? Vamos entender o Jesus histórico, vamos entender o Jesus da fé, porque tem vários Jesus apresentados. Tem ou não tem? Tem. O Evangelho de Marcos apresenta um Jesus. O Evangelho de João apresenta outro Jesus. O Evangelho de Lucas apresenta outro Jesus. O Evangelho de Marcos apresenta outro Jesus. Cada um teve uma visão diferente do Jesus histórico. E é isso que nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre vamos aprofundar para saber, entender realmente quem foi Jesus. Não Jesus da fé, não Jesus, o Jesus do cristianismo, não. Nem o Jesus do judaísmo, nem o Jesus do islamismo. Vamos entender, pesquisar. Nós aqui vamos se aprofundar nesses entendimentos, para nós levar um conhecimento perfeito aos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Abra a vossa Bíblia. O tema é: nunca existiu pecados ou pecado. Nunca existiu pecado original. Em todas as traduções, em toda a Bíblia, nós vê a palavra pecado, nós vê a palavra iniquidade, nós vê a palavra transgressões. Então vamos entender isso aqui, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. O livro de Salmos,
o capítulo 51 de Salmos e o versículo 5, é isso que os religiosos, os fundamentalistas, eles têm as suas fé, mas também nós temos que ter fé, sim. Temos que ter razão, sim. Temos que ter ciência verdadeira, temos que ter coerência, mas temos que saber se essa fé, ela não é uma fé falsa. Ela não é uma fé fundamentada em uma mentira. O que é fundamentalista? Fundamentalista é aqueles que têm a fé fundamentadas em um autor que nem sabe quem é. Se ele existiu, se ele não existiu, se ele inventou uma história, se ele criou um bonequinho e narrou aqui na Bíblia. Este é o fundamentalista. E a sua fé é toda em cima daquilo que o autor escreveu. É a grande verdade dele, a verdade absoluta. Então, é isso que nós vamos pesquisar aqui. O canal Yahushua Reina para Sempre está com o dever de se aprofundar e pesquisar todas as histórias narradas na Bíblia. O livro de Salmos 51, que diz que Davi, ele confessa o seu pecado naquele acontecimento narrado de Betseba. Nós já lemos o texto e contexto, peço aos irmãos para ler o texto e contexto. Quando Natan, representado o profeta Natan, veio a ele depois dele ter possuído Betseba. Então, o cântico, que é Salmos, Davi agora ele vai confessar o seu erro. A palavra erro, no hebraico, no Yiddish, é rata, ou ratá. Ratá, no grego, ratá. Tem vários sentidos. Errar, rata. Preste bem atenção, abençoados. Marque aí para os irmãos ter um perfeito entendimento. Então, agora nós vamos ver um cântico de Davi, que ele vai falar uma coisa que a doutrina do cristianismo criou. Foi o cristianismo que criou. Olha só, capítulo 51 de Salmos, versículo 5 diz. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, vírgula, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas, Fernando, vem aqui. Isso é uma coisa muito forte que os Salmos, esse cântico, nós estamos pesquisando esse cântico, estamos pesquisando Salomão, estamos pesquisando Davi e muitos outros nomes no português Brasil para saber se foi uma história simbólica, se foi uma história literal, se Salomão mesmo existiu, se Davi mesmo existiu. Nós estamos pesquisando, abençoado. Aqui o canal Yahushua Reina para Sempre é um canal que não tem medo de mudar. Nós aqui não vamos ficar somente na nossa fé. A nossa fé aqui não é fundamentalista. E os queridos irmãos que têm a sua fé fundamentalista na Bíblia, que tem a Bíblia como sagrada, que eu respeito, eu quero dizer aos irmãos que nós aqui buscamos a verdade. Buscamos a verdade. Aonde essa verdade está? Vamos buscar essa verdade. E aí você pode estar passando em seu coração, mas a verdade é Jesus Cristo. Porém, também estamos buscando Jesus histórico, para nós saber a verdadeira verdade. Então, eu já falei no princípio que nós não podemos ler a Bíblia em geral literalmente. Por quê? Porque é uma história que
o narrador está narrando. Como a história, vamos entender isso aqui. O que acontece? Muitos estão ensinando que todos, principalmente o cristianismo, que todos herdaram o pecado de Adão. Todos homens, seres humanos, primeiro, vamos lá, para nós entender, marca aí. Primeiro, eu coloquei aqui, ó, você está direitinho aqui, coloquei pecado original. Preste bem atenção. Pode marcar aí, abençoado. Pecado original. Eu coloquei aqui, primeiro, o pecado, esse pecado, ele é metafísico. Segundo, ele é físico. Terceiro, ele é moral. Esse pecado, ele é metafísico. Segundo, esse pecado, ele é físico. Terceiro, ele é moral. Estamos pesquisando encontrar essa verdade. O que é metafísico? Metafísico que não é material. O que é em cima é embaixo. É invisível. Os irmãos, isso é metafísico. O metafísico aponta para o físico. Físico é nós. É genética. Preste atenção. Genética. Metafísico é espiritual. Físico é genética. E moral é consciência. Então, o que Davi está confessando? Está confessando o seu erro. Nós conhecemos a história, nós lemos esse contexto, que ele desejou a mulher que estava ali nua. É o desejo dele. Quando ele deseja, se essa história foi literal, eu acredito que não foi literal. Eu acredito que essa história é simbólica. Preste atenção, abençoado. Ele deseja Betseba, e no seu desejo, esse desejo, ele só adquire esse desejo na sua consciência. Aqui ele conhece o bem e o mal. Ele deseja essa mulher. Esse desejo foi Deus que criou. Não foi um ser espiritual, um capiroto, um ser das trevas. Esse desejo não foi um ser espiritual que colocou no coração dele. É o desejo de todos os homens quando tem moral, quando ele conhece o bem e o mal. Esse desejo, ele é moral. Ele não é físico e nem metafísico. Ele é moral, é daqui. Foi Deus que fez. Foi Deus que criou nós para desejar o feminino quando saímos da inocência. Então, aqui ele já era consciente. Aqui ele já sabia o que era errado, o que era certo. Os irmãos estão entendendo? É só uma palhinha para os irmãos entender. Aqui Davi não é um adolescente inocente que não sabe conhecer, discernir o bem e o mal, não. Não tem sabedoria do bem nem do mal. Ele não é inocente, ele é consciente. E essa consciência foi o próprio Deus que colocou. Como nós somos hoje. Os irmãos estão entendendo? Então, ele está falando que, olha só o versículo 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas em qual pecado que ele está falando? Que ele nasceu, ele está dizendo que minha mãe me concebeu. Quando minha mãe deu à luz, o pecado já existia. Agora eu pergunto,
Quando ele nasceu do ventre da sua mãe. A mãe dele concebeu ele em pecado. O que o tal do cristianismo fez com o pecado original? Que nunca existiu. O cristianismo pegou o pecado original do livro simbólico de Gênesis, de Adão, Eva, a serpente. Eles pegaram lá e afirmaram que Adão pecou, que Eva pecou. E que aquele pecado, olha, literalmente, aquele pecado literalmente passou a todos os homens. E aí Davi veio afirmando que em pecado minha mãe me concebeu. Mas como assim cristianismo? Como assim fundamentalistas? Como assim legalistas místicos que criaram o pecado original? Se eu estou falando que o pecado original não existe, eu estou dizendo que este pecado ele não veio do espírito do Criador, de Elohim, metafísico. Deus não criou o homem com pecado, fez o homem com pecado. Esse pecado não foi herdado da minha mãe, físico, segundo. Não foi como uma doença genética, jamais. Moral. Vamos estudar isso aqui, abençoado. Isso aqui está sendo... Vamos se aprofundar para você entender, para você sair dessa mentira, desse engano. E eles pegaram o livro de Gênesis e falou que Adão pecou, que Eva pecou. E uns vai mais além, os preteristas completos, diz que a Eva tinha a natureza divina, enquanto Adão não tinha a natureza divina, que era uma natureza carnal, que era um homem da terra, que não tinha, ele era natural, enquanto Eva era espiritual. Mas aonde está escrito isso, abençoado? Você está lendo o livro de Gênesis literalmente. Adão, Eva, a serpente, a simbologia do Gênesis, você está ensinando como um gibi. Você está ensinando a Bíblia da a criação de Adão e Eva do Jardim do Éden como um gibi. E muitos estão acompanhando, acreditando que Adão e Eva pecaram. Além deles ter pecado literalmente, eles pioram a situação. Eles pioram. Como assim, Fernando? Porque eles dizem que Adão e Eva morreu espiritualmente, abençoados. Que é isso? Este ensinamento é uma aberração. Nós aqui vamos desmistificar. Vamos desmistificar. Não somos o dono da verdade, mas estamos à procura da mesma. E você que está nesse engano, seguindo estes ensinamentos, eu aconselho os queridos e queridas irmãs a acompanhar este ensinamento que agora estou aqui no canal Yahusha ensinando a vocês. Pecado original é uma mentira. É milênios e décadas. Quem criou o pecado original foi o cristianismo. Não existe pecado original na Bíblia. Adão, Eva, é o estado que o escritor mostrou, o estado de cada humano, de cada consciência do ser humano. Adão e Eva não existiu, abençoado, literalmente não. Aquele jardim simbólico, aquilo ali,
é um símbolo de quem somos nós, o interior de cada um de nós. Quando nós saímos da inocência, quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, quando nós passamos a conhecer o bem e o mal, aquilo é um símbolo. Ada e Rabá e Ada, e a serpente foi para mostrar como Deus fez o homem. Não que eles existiram literalmente, abençoado. E eles pegam literalmente lei que Adão e Eva pecou e entrou o pecado no mundo. Aí eles vão para o livro do apóstolo Paulo, para as cartas paulinas, eles vão para aquilo que Jesus falou do pecado, eles vão para os livros dos profetas, mas eles vão sem entendimento. Pega o livro de Salmos e lê literalmente que Davi estava afirmando que ele nasceu em pecado. Davi, se ele existiu literalmente, o escritor está mostrando, abençoado, que ele não nasceu em pecado não. Porque o pecado não é físico. O pecado não é metafísico. Primeiro, não é metafísico nem físico. Como que pode não dá para... É difícil essa fé. Um embrião. Deus colocou um embrião dentro do ventre. Como que esse embrião ele já vem em pecado, deformado, errado? Não, Fernando, é por causa que Adão pecou e Eva pecou, Fernando. Mas quando Deus fez Adão e Eva simbolicamente, não literalmente, eles eram que? Inocentes. Eles eram inocentes. Eles não sabiam, o homem, quando foi feito o homem e a mulher, esquecendo um pouco Adão e Eva simbólico, quando o homem foi feito, a mulher e o homem, feminino e masculino, que foi a criação de Deus, eles foi feitos sem pecado, não tinha pecado, porque Deus é perfeito. Deus não tem pecado. Você está entendendo agora, abençoado? Mas o pecado, ele vai ser adquirido aonde? No conhecimento. Eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não é assim que está escrito no livro simbólico? Foi assim que foi feito o homem. Vamos lá. Primeiro, pecado herdado e a morte herdada não existe, é mentira. Pecado herdado de Adão, morte espiritual herdada de Adão é mentira da religião. Segundo, inocência nunca existiu pecado herdado das crianças. Olha só, nunca existiu pecado herdado por causa da inocência. Nunca existiu pecado herdado por causa da inocência. Por isso que Jesus disse, o reino dos céus é das crianças. Terceiro, pecado por herança é mentira da religião. Quem inventou esta doutrina. Então, eu coloquei alguns itens para vocês entenderem que eles estão ensinando que nós estamos pagando um pecado de Adão e Eva que nem existiu. Nós estamos pagando o pecado deles. Fernando, Jesus não veio
e derramou seu sangue e não tirou o pecado. Não está escrito assim? Está escrito. Está registrado. Mas que pecado que é? Qual é o pecado que ele tirou? Qual o pecado? Pois se nós estamos errando sempre, qual foi o pecado, abençoado? Eu já ensinei isso aqui no canal. Qual foi o pecado? Que pecado é esse? Esse pecado, ele é metafísico, físico ou moral? Que pecado que ele tirou? Porque se ele veio para tirar um pecado de Adão original que eles ensinam, ele tinha um dever. Mas ele não veio com dever de tirar pecado. Porque o pecado ele não veio herdado de um Adão simbólico, de uma Eva simbólica que nem existiu, abençoado. Não existe pecado original. Vocês estão acreditando mesmo que Adão errou, que Adão comeu, a Eva deu fruto para Adão e os dois comeram juntos? Isso é simbólico. Você está entendendo? Vocês acham que Adão e Eva trouxe a morte espiritual? Vocês estão achando que Jesus veio lançar a segunda morte no inferno? Ah, você não entende. Vocês ainda não compreenderam. Vocês vão aprender. Fernando, você está ensinando heresia, Fernando. Você não é heresia, abençoado. Eu estou em busca da verdade. Nunca existiu pecado original. Nunca existiu morte espiritual. Eu vou voltar com a segunda parte, mostrando a vocês que pecado ele só é adquirido no psique quando conhece o que é errado, o que é certo. Ele nunca foi herdado. Nunca o pecado foi herdado, abençoado. Quando eu ensinei que a origem do mal, eu não estava me referindo ao próprio Adão simbólico e Eva simbólica. Eu estava me referindo à própria criação de Deus. Deus criou nós assim, para conhecer, para ser como Ele, para evoluir, para ter psique, para fazer, para dominar o bem, para dominar o mal. Foi assim que Ele fez a sua criação. Por isso que a origem do mal vem da própria criação, do próprio Criador. Adão não é culpado, abençoado. Eva não é culpada. A serpente não é culpada, não. Deus fez nós assim. Essa é a nossa criação. Não existe morte espiritual. Paz a todos. Voltaremos com a segunda parte. Um excelente dia a todos vocês. Entenda que pecado original, o pecado não é físico, o pecado não é metafísico e nem físico. O pecado é o que, Fernando? Nós vamos descobrir. O pecado é o que, Fernando? Olha aqui, eu deixei para vocês aqui, ó. Tô indo. Paz e graça a todos.